né? Em geral são feitos por 2 entrevistadores que ficam em off, né? O entrevistado dá para ver aí, acho que vou ter essas fotos para ver um pouquinho uma situação da entrevista, como que é, né? A câmera está aqui, em geral os entrevistadores ficam ao lado da câmera, cada um de um lado, para o olhar do entrevistado não desviar muito para um lado só, e a câmera ao meio. Boa parte dessas entrevistas de história oral, elas sistematizaram um conjunto de informações que possibilitou a área fazer várias publicações. A gente tem aí, eu acho que são 7 ou 9 publicações, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 publicações, sendo que essa última correspondente acabou de ser lançada esse mês. Essa última eu não participei, mas participei de todos os outros trabalhos. Esse Autores de História da Dramaturgia, por exemplo, ela é só uma transcrição mesmo, uma transcrição integral das entrevistas realizadas com os autores da teledramaturgia. Então, os principais autores da TV Globo, Manuel Carlos, Gilberto Braga, enfim, quase todos eles foram entrevistados, e as entrevistas, o livro é só um livro de entrevista. A Jo tem, né? A Jo tem, eu acho que ela conhece esse trabalho. O correspondente também é baseado, enfim, quase todos eles aqui, esse Entre Temas, Redes e Fuxicos, é praticamente tudo montado também em entrevistas com figurinistas, e é um livro interessante para perceber uma dimensão um pouco conhecida do próprio processo produtivo da televisão. Uma outra forma de divulgação e de tornar pública, né, pensando essa ideia, né, já que a mesa é dos arquivos privados, apesar de ser um acervo privado, né, a ideia de divulgar o máximo possível dessas informações produzidas se dá não só através das publicações, que são bastantes, mas também através da produção de web documentários, que são documentários às vezes sobre coberturas jornalísticas, às vezes sobre um produto da teledramaturgia, às vezes sobre um produto do entretenimento, tem às vezes sobre uma novela ou sobre uma minissérie, por exemplo, Nos Dourados, a entrevista com o diretor, com o autor, com atores, com várias pessoas envolvidas naquela produção, que se referenciam a uma cena, etc. Então é um documentário que intercala os depoimentos, as cenas referenciadas e tal, e vários desses estão disponíveis no site do Memória Globo, que é um site bastante complexo. Ele traz toda a produção da TV Globo, desde a criação dela. Então, a Globo foi inaugurada em 1965, então todas as novelas foram produzidas desde 1965, todos os programas jornalísticos, todos os programas de auditório, todos os programas musicais, enfim, toda a produção própria da TV Globo tem ali um histórico dessa produção, e sempre com possíveis entrevistas com pessoas que estiveram envolvidas nessas produções, imagens dessas produções também, então imagens dos arquivos da TV Globo sobre as coberturas, você tem lá reportagens na íntegra no site. É uma forma de divulgar também esse saber. Vocês estão vendo aqui que tem vídeos, tem vários trechos de depoimentos, tem os perfis, todos os entrevistados têm o perfil biográfico desse entrevistado, que é disponível ali também, com trechos das suas entrevistas. Bom, agora eu vou falar um pouco do acervo Roberto Marinho. Assim que o Roberto Marinho morreu, um ano depois, pouco tempo depois, esse acervo foi doado, então, para o próprio Memória Globo, como eu disse, criou uma área específica para cuidar desse acervo. Qual é a origem dele? Ele vem de 3 origens especificamente. Do acervo pessoal dele, ele tinha um acervo pessoal que ficava no Jornal Globo, mas não era o acervo do jornal. Não era isso, era um arquivo na sala, no gabinete pessoal dele. Ele tinha um arquivo com documentos fechadinhos, trancadinhos, o seu acervo pessoal, assim como ele tinha o seu acervo pessoal na TV Globo, e tinha suas coisas pessoais no Cosme Velho, que era onde ele morava. E o Cosme Velho, na verdade, o documento de Cosme Velho veio depois do falecimento da sua viúva, né? Então a gente recebeu primeiro o documento do Globo, da TV Globo, e depois do falecimento da viúva dele, um tempo depois, a gente recebeu a documentação que ele guardava no Cosme Velho, guardava assim, portanto, na sua casa, né? Na sua residência pessoal. Esse acervo se constitui mais ou menos por 100 mil documentos textuais, 16 mil documentos iconográficos, a maior parte deles fotografias, e 1.700 objetos museológicos. Abrange um período que vai desde 1846. Isso é interessante, né? Porque o Roberto Marinho nasceu em 1906 ou 4, se não me engano.
vocês. Mas é porque tinha documentação não só toda do pai dele, que é uma documentação sensacional do Irineu Marinho, como tinha a documentação do avô dele, né? E o que já demonstra uma característica muito específica desse acervo, né? Uma certa consciência de acúmulo e de guarda muito interessante. O Roberto Marinho guardava absolutamente tudo, né? Então, a quantidade de correspondências do pai dele é sensacional. E o pai dele era uma figura muito interessante para a história do jornalismo, uma história da intelectualidade na primeira metade do século XX, o início do século, das primeiras décadas, né, porque ele morre em 25, é muito interessante. Então tem uma documentação ainda do avô dele, por isso que data desde 1846, o avô dele, imigrante português, né, que chega no Brasil, tem toda a documentação lá guardadinha dele. Então reúne cartas, memorandos, documentos financeiros, jurídicos, jornais, enfim, uma quantidade de tipos documentais muito variados, né? Aí tem só uns exemplozinhos de cada um, desde uma foto, um documento textual e museológico. Quais são os grandes desafios, né? Os grandes desafios de trabalhar com um acervo como esse? Primeiro, a imensa variedade de tipos documentais, né? Que vão desde isso, de objetos pessoais, muito pessoais, enfim, a natureza do documento são muito diferentes, né? Isso é o primeiro desafio. O segundo é que esse acervo expressa uma clara tensão entre a dimensão pública e privada da vida do seu titular. E isso é um desafio mesmo. Quando a gente foi começar a fazer o arranjo das fotografias, claro que a organização do acervo, ele tenta resguardar a proveniência, então, da onde vem ou como os arquivos foram guardados. Mas no caso das fotografias, elas não tinham exatamente uma organização, né? E a gente foi tentar criar um arranjo para a fotografia. A primeira ideia é, vamos separar entre público e privado, né? Então, o privado, a dimensão, quando ele está com a família, com os filhos, etc., o público entra na vida pública. Só que a gente foi vendo depois que isso não dava conta, era muito difícil, porque justamente este personagem específico, a sua vida pública e a sua vida privada se confundem muito claramente. A sua vida profissional e a sua vida... Até ali eu falei do Cosme Velho, que era a sua casa era montada também para receber, e tinha as grandes festas e jantares no Cosme Velho, onde se recebia grandes personalidades nacionais e internacionais, presidentes de Portugal, presidentes de vários outros países, vinham ao Cosme Velho e tinham recepções. Então, a dimensão da casa privada era uma dimensão também de uma certas relações públicas na vida desse personagem. Então, é um grande... Esse acervo espelha essa tensão entre a vida privada dele e a vida pública, a sua atuação profissional, empresarial, as suas relações com o poder, com a política de um lado, e a sua vida pessoal, familiar, sua intimidade por outro. Né? Como dar conta, portanto, também dessas tensões que são inerentes a esse próprio acervo. Por outro lado, a própria lógica de produção desse acervo, né, que é preciso entender, qualquer um que trabalha com acervo, precisa entender a sua lógica de produção para contextualizar também os documentos, ela também, por sua vez, espelha uma outra tensão, que também tem a ver com o dia a dia profissional e a rotina dos negócios, dos procedimentos administrativos do Roberto Marinho, mas que é mediada pela ação dos seus assessores, das suas secretárias, mesmo dos seus advogados, que especificam a guarda. Muitas vezes fica é fácil perceber que documentos que a secretária guardava por uma lógica que era da secretária, e por outro lado aquilo que diz respeito aos gestos e as escolhas pessoais do titular, né? Nesse caso do Roberto Marinho, aquilo que ele queria guardar e aquilo que a sua própria rotina de funcionamento da sua empresa, do dia a dia ali, definiam como guarda. Então, portanto, a lógica da acumulação dele, ela é complexa. E é preciso, de um lado, perceber, por outro lado, interessante também, com uma dimensão de intenção nisso, é que ela também espelha claramente a intenção da escrita de uma biografia. Né? Isso de conhecimento público, o Roberto Marinho queria escrever uma biografia. E no acervo dele tem toda a documentação do rascunho dessa biografia, desde manuscritos mesmo, a letrinha dele, escrevendo, quando eu estava com meu pai, não sei o quê, escrevendo
vários episódios da sua infância, da sua adolescência, do próprio episódio da morte do pai dele, né, a perda do jornal à noite, a criação do jornal O Globo, e ele acompanhando ali, até anotações do assessor dele, que trabalhava com ele, que fazia pesquisas também para montar essa biografia. Então, essa acumulação desse acervo também tem essa intenção biográfica, esse desejo memorial, que é uma projeção em relação ao futuro, na ideia de que este documento vai atestar essa trajetória, que não é uma coisa qualquer. Vocês vejam bem, o título que ele queria dar a essa biografia é Condenado ao Êxito. Era o título que ele queria dar à biografia. É um título forte, né? O que dá para perceber também, dá para entender um pouco isso que eu estou chamando aqui de compulsão acumuladora. É porque realmente ele guardava tudo. Ele guardava realmente tudo. Assim, você vê que realmente tinha uma percepção de memória, uma consciência dessa questão memorialística impressionante. Então, isso que eu chamo de compulsão acumuladora é que esse desejo de guardar tudo talvez esteja ligado a essa ideia de que todo detalhe pode ser dotado de significação para a construção dessa trajetória de excepcionalidade, né? Que é essa trajetória de um sujeito que está condenado ao êxito. Mas, ao mesmo tempo, se essa lógica da acumulação desse acervo espelha esse desejo de memória, ao mesmo tempo não dá para reduzir esse acervo só a isso. Isso também, deixando no documento, fica claro que tem uma dimensão ali da contingência, né, do acaso, de um imponderável, que vai desde a lógica da secretária, que também é um sujeito mediador importante nessa acumulação, até documentos que você vê claramente que por que aquele documento foi guardado e vários outros exemplares daquele mesmo documento não foram, e que certamente aquilo não corresponde a nenhuma lógica específica, nem empresarial, nem do Roberto Marinho, mas elas que estão ali porque o acaso deixava que ela e não outra estivesse ali. Né? Então, dar conta também dessas duas lógicas é também um grande desafio. Um desafio porque, ao mesmo tempo, a gente não trata esse acervo como um somatório de documentos individuais, mas tenta perceber que ele constitui um conjunto orgânico, né? Mas é um conjunto orgânico marcado por essas tensões aí que eu estou falando. Então, como criar, né, frente a isso, todo um sistema de classificação que respeite esse contexto de produção desse acervo, que é um contexto complexo e marcado por tensões, mas ao mesmo tempo que não seja exógeno a ele. Né? Eu posso chegar e falar, não, vou organizar esse acervo pelas empresas, pela atuação do Roberto Marinho aqui, ou acolá, o Vinil Marinho aqui o Roberto Marinho. Posso dividir a vida do Roberto Marinho em etapas, em áreas de atuação e organizar o acervo a partir dessa classificação. Mas eu estaria colocando uma lógica que não é a lógica do próprio acervo. Enfim, a solução para isso é uma solução que a gente vai tentando buscar no dia a dia, e é um grande desafio trabalhar com esse acervo, e imagino com muitos outros acervos pessoais que também têm suas peculiaridades, cada um tem as suas idiosincrasias. Né? Eu estou falando das idiosincrasias desse acervo, mas isso é inerente ao trabalho com acervos pessoais. Aqui mostrando só umas imagens de como que a gente faz a guarda dos acervos, da parte museológica, o trabalho com documentação. Aqui falando um pouquinho do banco de dados, que é como a gente trabalha, não dá para ler, não dá para destrinchar, não temos tempo para isso, mas a gente trabalha com 2 bancos de dados. E também isso tem uma história, né, a própria história desse trabalho. Inicialmente a gente trabalhava acho que quem trabalha com documentação aqui conhece esses sistemas, que era o Alexandria, primeiro, que é um sistema muito usado, que a gente fez uma customização a partir das peculiaridades da documentação que a gente tinha. A gente precisava de campos específicos, a própria lógica de ser um acervo pessoal também, que não está numa instituição pública, mas está numa empresa privada. Então você tem orçamentos anuais, você tem respostas que você tem que dar anualmente. Então não é um acervo que a gente pôde inventariar absolutamente tudo para depois cadastrar. Então é um trabalho também de inventário, cadastramento que a gente vai fazendo passo a passo. Isso vai exigindo especificidades desse banco de dados, desde questões óbvias de reordenamento de datas, enfim, vários outros que têm a ver com a peculiaridade desse acervo.
Então isso fez com que a gente precisasse se customizar. E você vai customizando o sistema, mais problema o sistema vai dando. Então a Alexandria não deu certo, depois a gente migrou para o DSpace, que é um outro sistema que vocês devem conhecer, bem conhecido com quem trabalha com documentação. Também customizamos, também foi dando mil problemas, até que foi desenvolvido há 2 anos, né, tem 2 anos ainda, desde 2016 a gente começou a desenvolver, junto com o TI da TV Globo, um banco de um sistema próprio, né, um banco de dados próprios, que respondesse a essas peculiaridades que a gente enfrenta no dia a dia. Esse banco de dados trabalha de forma integrada com a DocPro, que vocês também devem conhecer, muito conhecido, que faz todo o trabalho de digitalização do documento e ele funciona, né, integrado, né, então banco de dados, e a gente acessa cada campo, a gente acessa o DocPro vem por baixo e traz o documento digitalizado. Só para mostrar um pouquinho. O site do Roberto Marinho também é uma forma de divulgação de parte desse acervo que ainda está sendo trabalhado, né, ainda está sendo trabalhado, mas é uma parte dessa documentação. A gente vai aos pouquinhos tentando, na medida do possível, disponibilizá-los aí através desse site. Alguns livros, tem esse livro que foi escrito pela Maria Alice Rezende Carvalho, alguns de vocês talvez conheçam também, é uma socióloga e historiadora, hoje em dia professora da PUC Rio, que fez esse livro, eu recomendo a leitura, é um livro muito bacana, que ela trabalhou lá com a equipe do acervo, usando a documentação, sobretudo essa documentação do Irineu Marinho, que é uma documentação sensacional, grosso, correspondências, mais outros documentos, e ela fez esse livro aí, Irineu, Imprensa e Cidade, trabalhando junto com a equipe de pesquisa lá do acervo. Tem, enfim, exposições, etc., com o trabalho. Isso aqui acho que eu não preciso nem falar, isso aí acho que ainda eu já passei muito. Será que dá tempo de passar um videozinho do Chororó? Então, só para a gente finalizar, eu separei dois trechinhos, um do Wolf Maia, diretor, e um do Carlos Caparcello, repórter, porque são duas entrevistas muito diferentes, mas eu acho que são muito interessantes, para a gente entender o que essas